Deixa eu dar uma olhadinha. Meu Lourenço, Mário Nazário, Deus abençoe a sua vida, meu filho. Amém. Irmão Evandro, em Senhor Jesus. O obreiro Zélio está por aqui também. Bênção do Rei, só bênção. Bênção do Senhor. Nossa irmã Núbia também está por aqui. Bênção do Senhor. Amém. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos prosseguir aqui no estudo. Em nome do Senhor Jesus. Depois eu vou vendo aí. Glória a Deus. Edificado, Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, quer dizer, Jesus é a principal pedra de doutrina, amém? E o fundamento é os apóstolos. Profeta, o que está dizendo aqui, é os profetas, né, do Novo Testamento, tá, filho? Os profetas antigos. Por quê? O Senhor Jesus Cristo deu lá em Efésios 4:11, ele deu uns para apóstolos, que a gente já fez o estudo aí acima no vídeo, né, atrás, né, um para apóstolos, que não existe mais, porque no livro de Apocalipse está dizendo só tem 12. Né? Hoje eu não sei onde é que vai se meter esses apóstolos todos aí. Eles têm um monte de apóstolos, mas no Apocalipse só tem 12. Não sei onde é que o Senhor vai colocar eles, que não existe. Não existe. Olha o que diz lá a palavra do Senhor sobre o batismo, também para nós ver. A gente sabe, né, que o rebatismo é antibíblico, né? E sendo antibíblico, a gente não pode, meu querido, estar levando isso, amém, adiante. É muito perigoso. O rebatismo não, meu querido, pertence à doutrina de Cristo Jesus, nosso Rei. Né? A palavra de Deus diz que haverá um só batismo, amém? Uma só fé. Não está dizendo que é 2 batismos, está dizendo um só batismo nas águas, um só batismo no Espírito e um só batismo com fogo. Amém? Então João vai dizer sobre isso. A gente deve entender o propósito de Deus. Olha o que João vai dizer, filho. Lá em Mateus 3:11. Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Quer dizer, todo batismo com água, amém? A pessoa se batiza na água para o arrependimento. Amém? Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujo eu não sou digno de desatar as sandálias. Mas ele vos batizará, presta atenção, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Então há um batismo nas águas, há um batismo no Espírito e há um batismo com fogo. Vamos lá. Efésios 4:5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não existe 2 senhores, não existe 2 fé, amém? E não existe 2 ou 3 batismos. É um só batismo. Um só batismo nas águas, um só batismo no Espírito e um só batismo com fogo. Amém? Paulo, olha o que diz aqui. Paulo, meu querido, foi batizado nas águas. Atos dos Apóstolos 9:17. Partiu Ananias e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, amém? Todo apóstolo tem que receber imposição de mãos. Ananias, que colocou a mão, para ser apóstolo verdadeiro. Tem que estar lá com Ananias, tem que ter dado as mãos para o apóstolo Pedro, tem que ter visto Jesus na Assunção, tem que ter visto Jesus na ressurreição, tem que ter visto Jesus sendo batizado por João Batista, para ser o apóstolo bíblico. Fora isso, por isso que diz no Apocalipse só tem 12. Também fora isso, não existe apóstolo. É muito sério isso. Impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, o Senhor lhe apareceu no caminho de onde vinhas, e enviou-me para que tomes, amém, a ver, e seja cheio do Espírito Santo. Logo lhe caiu as escamas, ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Amém? Levantando e foi batizado. Né? Olha o que diz mais. Atos dos Apóstolos 2:38. Pedro, então, respondeu: arrependei-vos. Muitos dizem que Pedro não era pregador da graça. Olha as epístolas de Pedro escrevendo para os irmãos de Gálatas. Pedro pregava a graça também, porque o Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E ele tinha recebido o Evangelho da graça do Senhor Jesus. O arrependimento, amém? Não olhar para uma mulher com cobiça é Evangelho da graça. Ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, disse o Senhor Jesus, não matarás, também, se apenas só agora pensar na cabeça já matou a pessoa, se apenas olhar para uma pessoa com desejo já pecou.
Esse é o Evangelho da Graça que o Senhor Jesus mandou anunciar. E todos os apóstolos pregaram o Evangelho da Graça. Não era só Paulo, não. Pedro também, que escrevia as cartas aos Gálatas, ele escreveu, está lá na Epístola de Pedro, dizendo aos irmãos de Gálatas. Dá uma olhada lá para você ver no começo da Epístola de Pedro. Os irmãos de Gálatas, o mesmo que Paulo escreve também aos Gálatas. O Evangelho da Graça. Vamos lá. E olha o pastor Pedro, que prega o Evangelho da Graça também, ele disse, eu vou pregar aqui para os gentios, eu sei disso. Mas Pedro não ficou só no meio dos gentios, foi escrever também, foi visitar os irmãos também, porque Paulo disse que ele viajava. Nós não temos o direito de viajar igual a Pedro, é só mulher? Viajar para onde, mano? Viajar para dentro de Israel? Ou viajar para fora de Israel, para os gentios? Então tem que entender o Evangelho da Graça. Né? Pedro então lhe respondeu, arrependei-vos. O Evangelho é de arrependimento, tá vendo? É para se arrepender, para ser batizado. Olha o que João Batista falou, e Pedro está falando a mesma coisa, arrependei-vos. E cada um seja batizado em nome